E a gente bateu nos bancos e falamos, olha, a gente quer 100 milhões de reais para compra de carro. Nessa época você tinha quantos carros? Nessa época... Locados, né? Nessa época eu devia ter uns 2.000 carros, mas todos locados. Sim, mas era uma receita já era, exatamente. A empresa nessa época já faturava algo como 50 milhões de reais. É importante também dizer isso, porque a receita recorrente, a receita de entrada da empresa, os bancos olham isso com bons olhos, né? Perfeito. Uma empresa que tem a capacidade de geração de caixa, com EBITDA, um EBITDA bom, isso pode gerar Sem dúvida. um crédito. E foi o que aconteceu. Foi o que aconteceu. Então a gente, se você olhar as métricas talvez mais tradicionais de crédito, de PL, lucro, a gente não tinha. Mas como você bem colocou, a gente tinha uma história de um produto que vinha crescendo rapidamente, gerava receita recorrente, tinha um grau de recorrência, de utilização entre os usuários muito frequente. E a gente conseguiu, depois de algumas rodadas, vender uma história para um banco, foi para a XP. E a XP falou, olha, vamos então a mercado captar dinheiro com os fundos de crédito. E a gente teve uma bela surpresa, a gente captou na época 104 milhões de reais. Precisava de 100. Exatamente. Foi um pouco a mais. Foi um pouco a mais, tudo crédito. Crédito significa que ele vai ter que devolver o dinheiro como se fosse, tem uns juros a pagar, como se fosse um dinheiro financiado de um banco, né? Só que ele foi buscar isso num fundo de débito, né? Exatamente, é isso. E não foi um crédito barato, como era o nosso primeiro... Mas foi mais barato que se você tivesse ido a banco? Foi... Equivalente? Eu diria que eu acho que naquela época os bancos não aceitariam o nosso crédito. Tá. Era mais fácil eu vender para esses fundos que olhavam a garantia do veículo como, se der problema, pelo menos eu pego o carro, do que para os bancos mais tradicionais. Que eles olham, bancos tradicionais olham não só o ativo como garantia, mas olham também muita coisa da empresa, os sócios, etc. Serasa, esse tipo de coisa. A gente de novo, era um empreendedor mais raiz. E a gente fez uma rodada, a gente fez uma rodada de crédito, né, uma emissão, e foi nossa primeira compra de carro. A gente comprou 894 carros. De qual marca? A gente comprou Volks, Hyundai. Foram várias marcas. Foram duas marcas, Volks e Hyundai. Conseguiu uma condição especial. A gente conseguiu uma condição, mas, de novo, e esse talvez é um outro aprendizado importante. Por favor, conte. Eu consegui uma condição que era melhor do que eu tinha, mas muito aquém do que eu tenho hoje. Tá. Então, por que eu tô falando isso? Ninguém começa... né, comprando que nem a Localiza. Hoje eu acho que eu compro próximo das grandes locadoras. Quando eu comprei aquele carro lá, eu falei, olha, eu vou comprar esse carro, ele vai fazer sentido, ele vai ser mais barato do que o Locar, mas eu vou perder dinheiro nesse carro lá na frente. Tá. Mas é como se fosse o pedágio que eu ia ter que pagar para que na segunda, na terceira e na quarta compra eu comprasse cada vez melhor. Então isso foi em 22? 22. Outubro de 22. 800 carros. 894 carros. 900 carros. E aí, você teve esse ativo você conseguiu colocar para rodar? Eu coloquei para rodar e eu percebi rapidamente que dava mais lucro do que o carro locado. E você entrou no break-even com isso? E aí, a gente não entrou no break-even, mas... Break-even é ponto de equilíbrio, é quando a receita bate com a despesa. Exatamente. A gente concluiu nessa época que, imagina, a gente tinha 2.000 carros. Então, eu comprei 900 carros, eu fiquei com quase 3.000 carros. Então, a gente falou assim, olha, esse modelo dá dinheiro, a gente tem o Product Market Fit, eu preciso agora substituir todos os carros locados por carros próprios. Porque você só tinha 900 próprios. Exatamente. E o sendo próprio dava uma margem maior. Exatamente. Então, 2023, a gente captou mais 100 milhões de crédito. Tá, esses 100 primeiros milhões de crédito, você quitou como os primeiros? Eu quitei ele em 2024. Você 2 anos depois. Então, 2 anos depois com a venda do carro. Com a venda do carro. Então, o título vence na venda do carro. Exatamente. Não foi um prazo fixo. Foi um prazo de 24 meses. Tá, então você teria que vender o carro antes. Eu teria que ter o dinheiro de volta para quitar. Exatamente. A gente hoje vende o carro entre 16 e 18 meses. Certo. Naquela época a gente não tinha loja, hoje a gente já tem 3 lojas próprias. Loja que você fala para alocação? Para a venda do carro. Para venda? Para venda do carro. Que é outro business que a gente teve que construir dentro do nosso business. Então, locar, né, para quem acompanha a locadora, a venda do carro no final é tão importante quanto a locação. E quanto melhor você vender o carro, apesar de ser uma oportunidade para quem compra, porque compra mais barato, sim, é a forma que você tem para quitar
as notas de crédito que você pegou para emitir para comprar os carros. E você foi virando as notas de créditos e hoje você tem 10 mil carros. Hoje a gente tem mais ou menos R$1 bilhão de crédito. Então, depois dos primeiros 100 milhões, a gente já captou 900 milhões de reais. Mostra confiança, mostra pontualidade. Pontualidade, sempre pagamos em dia. A gente tem uma preocupação com os nossos credores muito grande. Né? Eles são uma peça essencial do nosso negócio. Nosso negócio não existe sem essa credibilidade. E eu queria te deixar uma mensagem importante, apesar de que o dinheiro está caro hoje, mas você vê como o alavancar foi importante, como fundo, como investidores estratégicos, como um cara que tem fundo de crédito, te ajuda a alavancar, não é? Sem dúvida. Te apoia, porque o cara diz, não vou fazer dívida, eu não vou me endividar. Não, porque você quando precisa, você corre para o banco. Então, cara, tem outras alternativas, né? E o equity, quando você também pode negociar seu equity, é bom você estudar isso e pensar nisso. Sem dúvida. Pra gente, de novo, para fechar, nos últimos 18 meses, a gente captou 200 milhões de reais de equity. Aí você abriu o equity. Aí eu abri equity e aí um perfil de investidor já diferente. Como a gente falou, já um perfil mais private equity, né? Um investidor que, enfim, a Turbi esse ano vai faturar algo próximo de 500 milhões de reais. Então, é uma história... Uma boa margem e o fundo de private equity começa... E quando ele troca a dívida, ele não está mais pagando juros. É longo prazo. Então, o fundo de private entra com um percentual da tua empresa. Exatamente. Não mais trocando por juros, troca por um percentual futuro. Então, tua empresa vale quanto hoje, quanto ela vai valer amanhã. Exatamente. E você... pode dizer o valuation dela nos últimos anos e o valuation hoje? A última rodada a gente fez num valuation de 600 milhões de reais. A gente tem uma expectativa de fazer uma rodada no curto prazo. A gente acha que a empresa poderia valer algo como R$1 bilhão. Obviamente o mercado vai dizer, mas a gente está bastante otimista, mas... a gente está num estágio hoje da empresa, né, que muito mais do que quanto vale é de fato maximizar o retorno. Então você perguntou sobre ponto de equilíbrio. Esse ano a gente entrou no ponto de equilíbrio, a gente começou a gerar... mais receita do que despesa. Mais receita do que despesa. Um ponto assim, a gente tinha resultado operacional desde 2019. Então a gente sempre olhou para o negócio e falou, o business dá dinheiro. O problema é que eu tinha algumas linhas de financiamento, juros caros, que me davam prejuízo. À medida que eu captei mais dinheiro como equity, eu fui quitando essas linhas e o meu resultado começou a melhorar. Então estamos num momento super legal, estamos, de novo, animados. O sonho grande é poder abrir o capital dessa empresa. Então, esse é o sonho grande. Esse é o sonho grande. Capital, abrir oferta pública no Brasil ou fora? Brasil. Obviamente adoraríamos lá fora, mas eu acho que aqui no Brasil... Tem grandes empresas, né? Pouca gente sabe, mas a Localiza é a locadora mais valiosa do mundo. Mais do que, inclusive, os concorrentes lá fora. Então, enfim, tem um baita mercado, a gente admira os concorrentes, mas queremos ser maior. E crescendo 40%, como você falou, esse mercado como um todo tem muito espaço para crescimento e, obviamente, uma oferta pública de ações na Bolsa de Valores vai trazer, com essa pegada tecnológica da Turbi, e vai posicionar a Turbi num grande negócio. E, obviamente, que lá na frente eu posso ter um exit. Sim. Eu posso ter um ganho de capital do dinheirinho essa é a ideia. Do lá atrás, investido via Domo, junto com vocês. Essa é a ideia. Olha aí, no dia que for vendido a Turbi, eu vou comemorar. Só quando eu comemoro mais, porque eu não entrei lá atrás, como os anjos que entraram. Esses anjos já tiveram algum resultado? Alguns já saíram. Saíram. Alguns ainda ficaram. Pô, são pessoas super próximas. Que bom, assim, que maravilha. Olha, cara, parabéns pelo resultado, parabéns pela Turbi, mais uma empresa brasileira, mais uma startup brasileira mostrando para que veio, fazendo um bom trabalho, com resiliência, assim como a iFood, assim como a Melios, assim como grandes os startups que inclusive já estiveram aqui com a gente. Fico muito feliz de você ter conseguido.